Mais de 13 milhões de documentos dos campos de concentração nazistas estão liberados para consulta online no Arolsen Arquivos, em Bad Arolsen, na Alemanha, inaugurado no final de maio. Registros de mortos e fichas de prisioneiros começaram a ser coletados desde os últimos dias da Segunda Guerra Mundial e foram guardados pela Cruz Vermelha, até agora, quando estão centralizados num único lugar. Uma entre as 2.200.000 vítimas do Holocausto, é a única vítima brasileira do Holocausto. Boa noite, Andor Stern. Boa noite. Andor tem 91 anos, é ativo, trabalha e tinha 14 anos quando foi preso na Hungria. Das 93 pessoas de sua família, só 4 sobreviveram. O pai, ele reencontrou 38 anos depois, na Espanha, e a mãe morreu na câmara de gás. Andor foi libertado pelos soldados americanos, pesando 28 quilos, em 1º de maio de 1945. Ele conta que sonhava em ser mágico. Estar vivo, talvez, seja a maior e misteriosa mágica que ele poderia ter feito. Pesquisamos os arquivos Arolsen usando o nome de Andor Stern. Olha, essa ficha, ele não conhece esse fichário, não conhece esses arquivos, então ele está vendo pela primeira vez a ficha dele em Dachau. Né? Sim. Andor Stern, São Paulo. São Paulo porque você nasceu aqui. Como é que foi? Sim. Como é que é isso? Você nasceu em São Paulo e foi para a Hungria? Fui. Eu não fui, me levaram. Eu tinha 2 aninhos. 2 anos? 2 aninhos. Meu pai era médico numa cidade chamada Nova Lima. Em Belo Horizonte. Em Minas Gerais. Minas Gerais. Morro Velho, né? Morro Velho, ao lado de Belo Horizonte. A mina chamava Anglo Gold, uma multinacional. E minha mãe não queria ficar lá, não tinha salubridade, sífilis, lepra, impaludismo, doença de Chagas, o que você quiser, você encontrava lá. Minha mãe morava na casa do irmão e da irmã dela em São Paulo, meu pai trabalhando lá. Talvez ele querendo viver uma vida familiar para poder ficar junto, pensando que seria melhor, arranjou uma transferência para o outro lado do mundo. Fomos parar na Índia. Mumbai. Hoje, naquela época, Bombay, né? Bombay. E quando terminou o contrato, em vez de a gente voltar para cá, nós demos uma parada na casa dos meus avós, numa péssima ocasião e um lugar pior ainda. O resto você já sabe, né? Esse número aqui é o número do que tem no braço dele, o número de prisioneiros do campo de concentração. E aqui é uma ficha que ele também não sabe quando foi preenchida, mas que está correta. O que ela contém? Aqui está o meu nome, a minha data do meu nascimento, São Paulo, Brasil. Aliás, não é São Paulo, América. América. Onde eu morava, em Újpest, o nome da rua e o número. Está escrito Feinmechaniker. Isso quer dizer aprendiz de mecânica fina. Você se lembra de ter dado essas informações para preencher a ficha? Talvez os húngaros que transferiram para eles a ficha quando levaram embora, porque a lista que eles viajavam junto no trem, quando o trem chegava, vinha uma documentação. Mas junto. Essa assinatura é sua? É verdade, sou eu mesmo. Ah, meu Deus. Aí mais uma prova que não somente para a gente, como também elimina. Isso eu fiz já preso em algum lager, onde podia. Talvez
naquela minha curta passagem em Varsóvia, talvez tenha sido lá, né? Mas aqui eu acho que já tem o número do seu braço aqui, ó. Não é? Ah, eu já tinha. Quando a gente chegou em Birkenau, quando tirou a roupa, tomou banho, pintaram a gente de criolina, tá? O próximo passo era marcar a gente. tatuar. Os que não eram para ser liquidados, eles eram... Não esqueça que eu era um garotinho bem... Meus pais eram pessoas bem volumosas. Você foi poupado. E nunca mais cresci. Quê? Você foi poupado para trabalhos forçados. E trabalhei, né? Então deve ter sido... Agora que estou vendo, a minha assinatura reconhece que a assinatura de gente com idade. Também sabe por que eu estou admirado? Que o ano passado fui convidado do governo alemão para inaugurar uma espécie de mausoléu em Mühldorf, na cidade de Mühldorf, foi um dos campos que eu trabalhei. E na volta era o dia de comemorar o Holocausto em Dachau, e em Dachau tem o Museu de Dachau, e eu fui, numa oportunidade que teve em Dachau, os documentos que eu tinha guardado, eu doei para o Museu de Dachau. E quando fui dessa última vez para lá, eles me deram uma informação que eles estão ainda sempre organizando. Disseram que constataram que o único cidadão brasileiro que constou como Häftling, como prisioneiro político e judeu, era do Brasil, era a minha ficha, que é a única ficha que eles têm lá no momento. Ok? Ok. Eu queria só avisar os telespectadores interessados em fazer pesquisa, esse arquivo é ótimo, que o endereço dele na internet aparece aqui na tela e pode ser copiado e usado. O arquivo é grátis e é impressionante pelo volume de informações que ele contém. Eu achei facilmente o Andor, mas com ele, muitos outros Andor. Então é preciso ter a data de nascimento, ou o nome de um pai ou da mãe. Eu, por exemplo, pus meu nome, tem folhas e folhas, tem 480 nomes como o meu, mas eu não passei por campo de concentração, então eu não deveria estar lá mesmo. Mas ajuda também saber de onde veio a pessoa, se da Hungria, se România e França. É imprescindível ter mais de um dado para você, então, bater e achar a pessoa. Perdão, um esclarecimento. Eu fui preso na Hungria. Sim. Eu fui preso na Hungria. E foi levado de trem para Auschwitz. Naqueles trens. Pequeno. Aquela famosa viagem, né, de 4, 5 dias dentro de um vagão. Né? Essa história já bem conhecida. Agora que você está se visitando na burocracia nazista, que você não conhecia, a gente viu as passagens suas pelos campos de concentração. Aqui não é você, é um Stern. Mas não sou eu, essa Andor, não já cantar. Que não é, não, esse é Buchenwald. Pois eu nunca tive em Buchenwald. Mas é bom mostrar porque é o nome certo, mas não é a pessoa, não é a mesma pessoa. Então, essa é a confusão que eu me deparei na pesquisa. Isso acontece muito nesses arquivos. Na Hungria, o nome Stern não deixa de ser um Zé da Silva. Sim. Mas também tem judeu Stern para burro, sabe? Sim. Porque os judeus que viviam na Europa, na maioria deles moravam nos guetos de Nuremberg, né? E aí que eles deram nomes, os alemães mesmo trocaram o nome de hebraico para nome alemão. E aí para profissões, para coisas. E na transliteração, porque o hebraico são símbolos, né? Muda-se bastante o nome da pessoa. Então, minha mãe é Roschberger, ela perdeu a família. Eu procurei Roschberger com S, com C, com W, com V, e aparece muita gente. E eu não conseguia chegar a uma conclusão de quem poderia ser parente. Bom,
Essas são a coleção de fichas que você tem nesse arquivo. Mas eu acho que se você procurar mais, você vai achar mais ainda, porque você pode encontrar fichas de todos os seus familiares. Se você me permite, Sim. eu depositei no Museu de Dachau de um salvo-conduto que os alemães me deram, uma cartão de racionamento de comida, que depois de quando eu morava em München, com medo de enfrentar a verdade e ir para a Hungria para ver quem sobrou da família, ainda fiquei um tempo na Alemanha. E outros documentos também que eu tinha, mas tudo que eu recebi depois da guerra, né? Isso depositei. Stern Andor. Isso aí é uma ficha de morte. Aqui, esse Andor morreu. Aqui, Tottenburg. Tottenburg é o livro de falecimento. Tá. Ele morreu em 45. Eu garanto que não sou eu. Esse é um senhor que... Mas você vê, ele é húngaro, húngarisch e judeu. Só sei que eu nunca fui húngarisch, eu só morava na Hungria. Você é brasileiro. Vamos fazer agora um pequeno intervalo. Um olhar sobre o mundo volta daqui a pouco com Andor Stern. Até já. Um olhar sobre o mundo está de volta, falando sobre um arquivo de 2.200.000 vítimas do Holocausto, uma delas aqui no estúdio, Andor Stern, com quem continuamos a falar. Andor, o antissemitismo está crescendo no mundo. Há poucos dias, na Alemanha, um ministro sugeriu aos judeus que não usassem mais o solidel, o kippah, né? Para não serem identificados e acabarem vítimas de insultos e agressões. Você acha que a existência de Israel impede que haja outro holocausto no mundo? Eu não sei se Israel é capaz de segurar as pontas para não acontecer isso. Israel é uma pequena mosquinha no mundo, né? Mas quando aconteceu, vocês não tinham defesa nenhuma. Sei, mas o que o Israel pode fazer quando aparece uma situação como pintou de 33 para cá, apareceu um camarada que conseguiu juntar as massas, o ódio que oferece alguma coisa é um ódio que se espalha fácil. Você acha então, que esse... eu morro de medo, eu te confesso, porque tanto na Europa, eu quero, na Hungria hoje, nesses tempos, quando tem um time de futebol, que são dos antigos à direita, né, que inclusive hoje eles se chamam Nós Somos a Direita, o partido, e joga o time que os judeus que torcem, o pessoal lá, os torcedores, começam a cantar assim, a locomotiva está fazendo vapor, sabe o que significa isso? Sim, que a locomotiva está pronta para levar para... E outro, aí pergunta, quantos judeus cabem dentro de um fusquinha? Aí outro responde, 4 no assento e 15 no cinzeiro. O que você acha? Isso acontece hoje na Hungria. Acontece hoje que aqueles fascistas que ajudaram os alemães a liquidar a gente lá, para botar a gente no gueto e despachar para Auschwitz, hoje eles se vestem já da mesma forma e já estão querendo fazer um partido. Aquele Orbán lá, a direita, você vê o que acontece na Áustria. Acho que domingo, no Estadão, o que acontece na Alemanha, a história está começando a se repetir. E será que Israel consegue segurar isso? A Europa está escolhendo líderes populares, nacionalistas, xenófobos, e há um crescimento do antissemitismo. Mas eu duvido que possa chegar ao ponto de
que chegou Hitler, porque o mundo hoje não permitiria. Eu não sei, para começar, vou estabelecer uma coisa. Não foi Hitler que inventou o antissemitismo, ele apenas utilizou como política de Estado, né? Aquela maluquice toda lá, não sei de onde que ele conseguiu juntar essa história de raça superior, que talvez hoje o mundo não seja mais tão idiota de entrar numa conversa dessa. Raça superior, me lembra Mengele. O senhor viu Mengele? Eu fui 2 vezes eu fui selecionado por ele. Por ele? Sim, na hora de chegar, e quando nós chegamos, quando eu fui separado da minha família, porque ele ficava, os alemães eram muito organizados, eles têm um sistema, já para encaminhar, tem um monte de mesas lá em Birkenau, né, quando você chegava, né? E já tinha os que já sabiam que essa aí vai direto para a câmara de gás, e depois os que eram selecionados. Então, o Mengele, como a gente era também jovem, ele cuidava lá o pedaço aquele que, e já querendo saber quem era irmãos iguais. Gêmeos? Gêmeos, é. Ele fazia experiências com gêmeos. Fazia. E olhava a gente. E quando eu fui depois escolhido por causa do meu tamanho, e nós fomos despachados para Auschwitz-Monowitz, por acaso foi ele que tirava as coisas, gente que interessava para ele. Passei, mas eu ainda estava inteiro, porque depois deteriorado, ninguém mais ia me selecionar para trabalhar, estava em péssimo estado já. Eu queria mostrar para você uma cena de um filme, O Pianista, do Roman Polanski. Nós mostramos aqui porque sabemos que ela lhe diz alguma coisa. Você pode contar? Eu, quando assisti o filme, eu pensei que eu não conseguia, parei até de respirar de tão surpreso que fiquei, porque exatamente nesse lugar que a gente foi levado para Varsóvia para catar os tijolos. A Alemanha já estava sendo bombardeada dia e noite, não tinha tempo para fabricar tijolo, precisava fabricar bala de canhão, né? E toda noite vinha um trem dos tijolos que a gente, por tipo, e limpando também, para voltar para tamanho original, bonitinho, fazíamos montes num skid de 214 tijolos, qualquer coisa assim, e de noite vinha um trem para levar esses tijolos da Alemanha. Agora, como é que o Polanski conseguiu reconstruir exatamente? Essa eu gostaria de saber, não sei como que eles conseguiram. Porque essa cena ele deve ter tido fotografia. Não, mas hoje também, com essa história de digital, talvez eles conseguiram fazer isso, projetar e depois fazer aquelas cenas da onde ele acontece de verdade. Talvez isso aqui deve ter tido uma fotografia, né? Mas que era igualzinho assim, e até o tipo, até dos móveis lá onde fica procurando se encontra alguma coisa, era perfeito, fantástico. Isso e a parede, a cor da parede onde passava o bonde, sabe, onde tinha a ponte, onde aquele também era de assustador, de perfeição. Andor, essa experiência do campo de concentração, esse trauma que você viveu, você saiu dele mais judeu ou menos judeu? Que pergunta difícil. Eu não consigo me dizer o tamanho do meu judeu, sabe? Uma coisa eu sei, quando voltei, me livrei, saí de lá muito vazio. Você tem ideia, a guerra terminou em 45, eu consegui chorar já no Brasil, eu cheguei aqui em 48, já
estava estudando no Rio de Janeiro, quando agora, mais judeu, a única coisa que eu posso lhe adiantar que eu não queria que ninguém soubesse que eu era judeu. E não queria que ninguém soubesse pelo que eu passei. Casei, sem dizer para minha mulher que eu era judeu. Isso acabou? Quê? Esse medo de ser judeu, de se apresentar como judeu, já passou ou continua? Não, eu tinha duas coisas. Eu não queria ter família, eu não imaginava poder ter uma família. Eu falei, eu não posso ter uma família para expor os meus descendentes para o que eu passei. Essa foi o primeiro. Mas quando eu fiquei sabendo, foi em 59, né, 60, quando cataram na Argentina Eichmann. Eichmann. Foi por aí. Década de 60, 70. Aí aconteceu uma coisa comigo. Aqui por dentro explodiu uma coisa. Eu nunca posso deixar de ser judeu. Eu sou judeu. No mês seguinte, eu estava procurando como contribuir por Simon Wiesenthal. E eu que saí de lá sem nenhuma raiva de ninguém. Não queria me vingar, queria esquecer. Mas, mesmo assim, no mês seguinte, eu já procurava uma maneira de eu mandar um dinheirinho para o Wiesenthal para poder caçar judeu. Não precisa nem lhe dizer quem era Wiesenthal, né? Você já não é mais o prisioneiro 83.892, né? Que tem o número marcado no braço. Mas esse número, de alguma forma, está marcado na sua alma. Sim. Você não consegue escapar dele. Você continua nesse mundo. Eu me lembro que uma vez, num kibbutz, em Israel, eu não sei se o nome era Yad Mordechai. Então, nesse kibbutz, à noite era cruzada de gritos horríveis, porque eles sonhavam com o campo de concentração, sonhavam com o que tinham vivido. Você dorme tranquilo hoje? Hoje sim. Mas uma coisa precisa lhe adiantar. Tratando-se de seres humanos comuns, normais, não aquela mãe que pega o bebê e bota lá dentro de um saco de supermercado no Alago, lá no Paraná. A pessoa, quando perde um seu descendente, ele morre junto. Parece que ele está vivo, mas não está. Aquele pedaço daquele filho que foi embora também, ele foi junto. Um dano incurável para o resto da vida. A mesma coisa acontece com a pessoa, a intensidade do dano que passa por uma experiência de Auschwitz. Ou seja, você nunca sai de lá, você vive em função disso. Você saiu do campo de concentração, você foi libertado pelos soldados americanos, você estava um palito, você estava com 28 quilos. Você não tinha mais unhas, as unhas apodreceram. Como que você sabe disso? Eu sou seu leitor. Não só apodrecem, como cria uma gosma lá que eu levei acho que 2 anos para ano e pouco. Você saiu nesse estado e provavelmente não tinha dinheiro algum. Como é que você chegou ao Brasil? Bom, não esqueça que eu não cheguei no Brasil direto do campo. Eu fiquei ainda 3 anos na Hungria. Com que condições? Você saiu do campo de concentração e chegou à Hungria como? De trem? Andando? De trem. Eu fui 2 vezes, porque a primeira vez pensei que não encontrei ninguém. Depois, quando me contaram que eu tenho uma tia me procurava, por acaso encontrei um colega de ginásio meu que agia como, naquela época chamado Aliá, ele já era sionista e eu estava, acho que em Paris, procurando um senhor que ia levar a gente para os Estados Unidos. Como nós tínhamos na Hungria, não encontramos ninguém. O capitão americano, Mr. David, queria nos levar para criar, para fazer gente da gente. Embora faminto, né, sem ter comido, quanto tempo você levou para poder comer? Porque
No começo não pode comer muito, né? Tem que ir comendo aos pouquinhos. Não, inclusive muita gente morreu, porque quando os soldados abriram o vagão, os que ainda se mexiam direitinho, eles começaram a jogar banana, remendex daquele conserva, bolacha, o que você quiser, eles ficaram desesperados. E o que comeu, Quem comia muitos não- muito morria. vários morreram. Porque o estômago já estava acostumado a não ter Você comida. imagina 7 dias fechado dentro de um vagão, desde 24 de abril, sem uma gota de chuva e sem um fio de capim, pelo menos. Esse é meu amigo Luiz, que eu devo a vida para ele. Depois ele me contava, falava assim, nós precisamos cozinhar as batatas, mas não tinha batata para cozinhar, sabe? Esse seu amigo que te acompanhou nessa Desde o tragédia, jardim de infância a gente estava junto. ele morreu há Há pouco 5 tempo. anos atrás. Ele também Morte escapou, natural. né? Que Escapou, escapou. ele tinha físico também para ser... Ele estava bem Trabalhador. ruim também. Ele levou até mais tempo que... Para começar a andar, levou mais tempo que eu. Eu levei acho que uns 15, 20 dias depois, já estava andando. Estava nas mãos das enfermeiras da Cruz Vermelha. Não, já tínhamos libertado, aí já estava a antiga escola de Hitler-Jugend, a gente, os americanos tomando conta da gente. Nosso tempo acabou, infelizmente. Não tem problema. Um olhar sobre o mundo fica por aqui. Infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço Andor Stern e a vocês que nos acompanharam. Boa noite e até semana que vem.